Olá, boa noite, tudo bem com você? Que alegria, mais uma noite estamos aqui reunidos através do canal CBS Cícero Bezerra da Silva para mais uma live junto com vocês. A série aqui de casais, né? Vimos aí a Raabe, né? Casou com Salomão, que era prostituta, depois virou uma mulher de Deus. E hoje nós teremos outro casal que Deus escolheu também, tá bom? Estamos aí juntando o mês das mães também e começando já daqui a pouco o mês dos namorados, tá? Esse mês até o dia dos namorados nós estaremos falando sobre casais da Bíblia, tá? Então, que Deus abençoe você aí do outro lado, que bom que você está por aí, que Jesus te abençoe, vai entrando, vai compartilhando, tá bom? Aí pelo YouTube e o Facebook, que Deus te abençoe. Nós iremos agora cantar aquele louvor. Enquanto você vai compartilhando aí, nós iremos colocar um louvor aqui bem abençoado para você ir cantando, tá bom? Vamos cantar louvor ao nosso Deus. Esse louvor é maravilhoso. Você vai entrando, vai compartilhando aí de onde você estiver. Tá certo? Deixa eu colocar aqui para você participar conosco, tá bom? A letra vai aparecer aí, você vai cantar também de sua casa. Nas tuas veredas, Senhor, eu quero sempre andar. Tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar. As tuas verdades, Senhor, quero levar comigo onde for. A tua lei, o teu querer são preciosidades que eu quero viver. Tu és a força, se fraco
Amém, louvado seja o nome de Jesus, que coisa boa, minha gente. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Estamos aqui na live CBS do Evangelho pelo Facebook e YouTube. Que coisa boa ter você aqui conosco, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós iremos agora orarmos ao nosso Deus para nós estarmos estudando hoje. O que vamos estudar hoje é muito legal mesmo, muito bom. Vou colocar aqui um sonzinho bom para nós ficarmos ouvindo. Isso! Quero mandar um abraço para minha irmã Adriana, que entrou aí, minha irmã Quitéria também, que sempre está conosco aí do Rio de Janeiro. Drica, Quitéria lá do Rio de Janeiro. Que bom, que maravilha. Vamos orar? Orar ao nosso Deus. Oração, gente, olha, aqui eu quero chamar a atenção para vocês, para nós orarmos muito mais. Cada vez que oramos, o céu se abre. Vamos orar? Pai Santo, em Tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por Tua bondade, por existir essa ferramenta, Senhor, que a gente pode se comunicar, deixar gravado aqui para as pessoas assistirem essas palestras. Que o Senhor abençoe cada um que está vendo ao vivo, os que vão assistir depois. Muito obrigado por Tua misericórdia. Tu és um Deus todo-poderoso. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Que Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Eu te peço que abençoe os casais, as mamães nesse mês das mães, que elas possam ser inspiradas por Ti para continuar cuidando dos seus filhos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos e queridas, que coisa boa, vocês estão aí. Chegamos aqui para juntos estudarmos a palavra que está aqui, ó, na minha mão, a palavra do Senhor. Gente, hoje nós vamos estudar sobre um assunto que é importantíssimo também. Deus chamou um casal há um tempo atrás, um casal que trouxe um homem que era um dos mais fortes. Quem foi um dos homens que mais tinha força? Quem? Vamos ver aqui. Vamos ler a palavra, depois eu abro o PowerPoint para vocês verem, tá? Ó, a Bíblia está aqui comigo. A palestra de hoje está em Juízes capítulo 13. É Sansão, vamos falar hoje sobre Sansão, tá bom? Diz assim, verso 1, vou começar do verso 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olha, a desobediência que é que traz, né? Deus se afastou deles e eles ficaram refém dos filisteus. Verso 2: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome.
Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre materno. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher e ela estava no campo, porém não estava com ele, seu marido, Manoá. Não estava com ela, seu marido, Manoá. Pronto. Boa noite, Dinha. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre Sansão, mas eu quero começar a falar desse pai, Manoá, né? Esse casal. Só fala o nome do homem. A mãe de Sansão. Essa mulher não tem nome, né? Ela não tem nome. Diz que é a mãe de Sansão. Então, esse casal foi escolhido por Deus para ter uma criança, né? Deus queria trazer um libertador para Israel, que eles estavam lá por desobediência e eles estavam lá sofrendo na mão dos filisteus. Para vocês terem ideia, os filisteus chegavam e levavam tudo que eles tinham. Eles plantavam. Quando estava perto de colher, eles iam lá e comiam tudo. Então, esse casal começou a orar. O anjo apareceu para a mulher e a mulher correu para contar para o esposo. Contou para Manoá e Manoá começou a orar, né? Orou e, de repente, olha, o anjo do Senhor apareceu para a mulher e disse a ela o quê? Disse a ela, olha, tu és estéril, né? Tu vai conceber. E ela ficou pensando naquilo e correu para falar para o esposo que o anjo, né? O anjo apareceu para ela e disse que ela ia ter um filho. E agora Manoá faz mais uma oração. Manoá começa a orar e pede a Deus para que o anjo do Senhor venha de novo falar com eles para tirar algumas dúvidas. E o anjo do Senhor veio e apareceu de novo para a mulher e não apareceu para o marido que orou, mas para a mulher. Olha a importância da mãe, tá vendo? E ali a mãe correu e chamou o marido dela e aí o marido perguntou, o que nós devemos fazer? Ela não entendeu direito. Eu queria saber o que nós podemos fazer para criar essa criança bem. E esse casal começava a orar, né? Começou a orar e a falar com Deus. E o próprio Deus apareceu para ele na forma de anjo. Olha só, aí nasce o bebezinho Sansão. E essa mulher que não era mãe, não podia ter filho, ela se emociona, chora de felicidade, porque tem um bebezinho nos braços, como Deus falou. Olha só, um casal que ora, como é importante. Você que está me assistindo ao vivo, você que está assistindo em outro horário, sempre ore com seu esposo, com sua esposa. Coloca nas mãos de Deus as dificuldades. Quantas vezes esse casal não orou e pedindo um filho a Deus? E eles eram obedientes a Deus e Deus abençoou eles. Sansão cresce, né? Quero dizer uma coisa a vocês. O anjo falou que ela não podia beber vinho nem comer nada imundo, né? Ela não podia beber nada de vinho, porque o vinho ele tem um teorzinho de álcool, né? Mesmo suco de uva, ele tem teor de álcool. E quem era nazireu não podia tomar o suco de uva, nem pegar em nada imundo. O que é coisas imundas? Levítico 11 fala algumas coisas animais que são imundos. E não podia comer nada imundo. Essa criança não poderia cortar o cabelo, né? O anjo falou, vocês ouviram eu lendo ali. E Manoá e a esposa dele, que não tem nome, né? E eu vejo que Deus não deixou aparecer o nome dessa mulher,
porque pode ser o nome seu nome, você pode ser você, para representar você, essa mulher. Que você pode estar aí pedindo alguma coisa junto com seu esposo, ou você só mesmo, pedindo por um filho. Seu filho pode até ter nascido, pode até estar grande, mas Deus está no controle. Esse casal orava junto. Olha que maravilha. Sansão começou a crescer. E ele começou a andar pelos arredores, e não é que Sansão se engraçou por uma jovem e foi lá, falou com o pai: pai, eu gostei de uma jovem lá dos filisteus. E o pai falou: não acredito, você é aqui com tanta moça bonita no seu povo, você foi pegar uma mulher que não é do povo de Deus? Ali eles ficou bravos, mas ele disse: mas eu gostei dela, eu me agradei dela, meus olhos gostaram dela. E Manoá não tinha o que fazer, ele já estava grande, e ele foi visitar essa mulher. Apareceu um leão. Sansão ali pegou o leão, e diz a Bíblia que Sansão rasgou o leão como que fosse um cabrito, como se rasga um cabrito. Tempos depois ele vai passando, e lá aquele leão, ele no caminho que ia para a casa não falou nada para ninguém que tinha matado esse leão. E no caminho que ia para lá, ele foi lá olhar como estaria o leão, né, que ele tinha matado. Quando chegou lá, tinha uma abelha, um favo de mel, tinha abelha, ele comeu. Olha, ele não podia tocar em nada imundo. Vocês lembram? Aqui é imundo. Por quê? Porque está num cadáver de animal, e que ele não podia tocar. Ele era um nazireu. Quem era nazireu tinha que ser diferente, tinha que ser consagrado a Deus, não podia pegar em animais mortos. Imagina o tanto de bactéria que tem aí nesse mel, junto nesse corpo desse leão. Imagina só. Aí, ele vai lá, briga com os filisteus, perde o casamento. Seja bem-vinda, Maria Cordeiro. Aí depois os filisteus vão atrás dele, e ele pega com a queixada de jumento, mata 1000 homens. Mesmo esse homem desobedecendo a Deus, ele vencia porque os pais estavam orando por ele. Os pais ensinaram ele no caminho certo, mas ele não queria viver do jeito certo. Mas ele vencia pelo poder de Deus, porque os pais estavam orando. Você ora pelos seus filhos, pai e mãe, ore, que o poder de Deus estava ali. O diabo dizia: não, ele pecou, ele comeu coisa imunda, ele agora é meu. Mas Deus dizia: tem um pai e uma mãe clamando, tem um pai e uma mãe orando. Ele é meu, porque os pai e a mãe estão orando por ele. E para acabar de acertar, ele entrou na cidade de Gaza e foi ter com uma prostituta. Ele não podia fazer isso. Além de ser pecado, era errado, era um povo contra o povo de Deus. Eles queriam matar Sansão. E Sansão ficou lá até meia-noite só, e depois de meia-noite saiu, fecharam os portão, e saiu, ele arrancou o portão com um portal e tudo, e subiu uma montanha. Olha a força do homem como era grande. Depois Sansão, mais um erro de Sansão. Sansão viu uma mulher bonita chamada Dalila e se apaixonou por ela. E ali Dalila ele se apaixonou por Dalila, mas Dalila amava o dinheiro, ela gostava muito de riqueza. Aí os soldados filisteus disseram: olha, nós vamos te dar um dinheirão grande para você descobrir o segredo de Sansão. Temos que descobrir qual é o segredo dele. E Dalila ali fechou com eles, disse: eu vou descobrir. E várias vezes Dalila chorava, né, pedindo a Sansão para falar o segredo. E Dalila o tempo todo ali, Sansão foi inventando umas mentiras. Chegou um momento que ela começou, não deixou ele em paz até ele falar o segredo. Aí falou o segredo, que era cortar os cabelos. E ele, quando ela falou, ela mesmo cortou os cabelos dele e chamou os filisteus. E quando chegou quando eles chegaram,
prenderam Sansão, Sansão foi buscar a força, cadê a força? Mas a força não era os cabelos, aquilo era só um símbolo. Ali era Deus que se afastou dele e ele não tinha mais força. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus e Deus tinha se afastado. E Sansão ali agora é de juiz para sua escrava. Prenderam Sansão, furaram os olhos de Sansão, vazaram os olhos dele e botaram ele para trabalhar movendo o moinho, já que ele tinha força. E ele ali, esse tempo que ele estava lá, estava refletindo que estava ali porque tinha desobedecido. Para vocês verem um casal unido em oração. Vocês não sabem, imagina aí, se não tivesse alguém orando por eles, se não fosse a misericórdia de Deus ali, esses filisteus não tinham matado Sansão? Tinha. Mas quando um pai e uma mãe se juntam para orar, para clamar, um casal clama pelo filho, o que é que acontece? Deus protege. Ainda eles estando errados, Deus vai protegendo, mas Deus deixa eles ir para o fundo do poço. Esse casal falava: olha, Senhor, eu sei que Sansão está errado, mas nós vamos clamar por ele. Luta por ele, faz o que for preciso na vida dele para transformar. Às vezes, seu filho vai ter que passar por um perrengue muito grande e você tem que deixar essa pessoa passar para aprender. Sansão, nesse sofrimento, ele aprendeu mais do que na vida toda. E Sansão ali viu que tinha pecado contra Deus. Aí ficou ali pensando: meus pais estão lá e eu aqui preso agora como escravo desse povo. Aí eles ficaram felizes, olha só, fizeram uma grande festa e trouxeram Sansão para dizer: aquele que matava os nossos soldados agora está cativo, dizendo que o Deus deles era mais forte do que o Deus do povo de Israel. Aí trouxeram Sansão para o meio dele e ali zombavam de Sansão. Aí Sansão pediu a pessoa que guiava ele que deixasse ele se encostar em um dos pilares para descansar um pouquinho. E pediu para colocar num dos principais pilares, que estava cansado e queria descansar, se encostar lá. Aí levaram Sansão para os principais pilares e ali Sansão orou, né? Os pais não sabiam que Sansão ali naquele sofrimento tinha se convertido, e Sansão orou ali ao Senhor: Senhor, me perdoa, eu quero pedir perdão e peço ao Senhor que me dê mais uma chance de eu fazer o que o Senhor mandou. O Senhor me trouxe no mundo para mim começar o livramento do povo de Israel e destruir o povo filisteu, para honrar o teu nome, não para a minha glória, mas para a tua glória. Me devolve minha força só mais essa vez, para me destruir e fazer o teu propósito. Esse povo mau que vive judiando do teu povo ser destruído. E ali Deus ouviu a oração de Sansão. Sansão ali derruba o templo de Dagon e diz a Bíblia que matou mais gente naquele dia do que durante a vida toda. E olha que Sansão matou muita gente, mas ali ele matou muito mais, porque era propósito de Deus destruir esse povo, que eles eram idólatras. Eles não temiam a Deus e eram muito mal, viviam em pecado. Aí Deus destruiu eles. E ali Sansão acaba. E o pai e a mãe estão lá orando e de repente sabe da notícia que Sansão estava dentro do teatro que desabou. E aquele pai e aquela mãe agora vai lá olhar e procura o corpo do seu filho, que tanto oraram. Eles, os seus irmãos, a família foi lá e pegaram aquele filho que tanto orou. Eu imagino a dor no coração dessa mãe, desse pai, que talvez ainda não soubesse que esse filho tinha se arrependido e pedido perdão a Deus,
mãe e pai. Eu sei que você que está assistindo essa live agora, pode ser que esteja passando por um problema com o seu filho. E que seu filho faça tudo errado como fez Sansão. Mas deixa eu falar para vocês. Nós temos uma evidência muito grande que Sansão se salvou. Sabe por quê? Porque aqui no livro de Hebreus 11 tem o nome de Sansão na galeria da fé, onde tem o nome de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Noé, de todos os homens de fé. Sansão também está com o nome escrito aqui. E eu creio que Sansão está salvo, se salvou, porque ele se arrependeu. Vocês lembram do ladrão na cruz? No último momento ele se arrependeu e pediu perdão a Jesus ali e pediu para que no reino que ele viesse receber Jesus, disse que ele estaria salvo. Assim também aconteceu com Sansão. Sansão se arrependeu. Aí você pode pensar aí, você está dizendo isso? E quem se mata não tem salvação. Não, Sansão não se matou. Sansão ali, ele pediu a Deus para fazer o propósito. Ele disse, já que eu não posso viver mais, eu vou fazer o propósito do Deus, que é, ele me trouxe para libertar, para destruir esse povo mau. Se ele tivesse, só eles num lugar, tivesse tirado a própria vida dele com as próprias mãos, era difícil, né? Porque está escrito que o suicida não se salva. Mas até quem está se suicidando ainda tem chance de se salvar. Imagina naquele momento que a corda está apertando o pescoço, a pessoa se lembra de Jesus e pede perdão. Antes de dar o último suspiro, pede perdão. Imagina. Mas a gente não sabe. Mas eu sei que Sansão, eu falo isso porque Sansão pediu perdão. E ele se salvou. Eu creio que Sansão estará nas mansões celestiais. Quando Jesus voltar, ele ressuscitará. E você aí, acredita nisso? Meu irmão, minha irmã, Deus tem poder para tudo. Esse pai e essa mãe depois receberam um relato que Sansão tinha se arrependido, ou talvez não saibam, eles vão ter a alegria de quando eles ressuscitarem ver esse filho. Eu posso estar falando com a mãe aí do outro lado que tenha perdido um filho e pensa que que tem alguma dúvida se ele está salvo ou não está salvo. No último momento, o seu filho pode ter pedido perdão e ele ter sido perdoado. Meus queridos, minhas queridas, um casal que ora unido, o diabo não arranca o filho. Deus trouxe esse menino para a glória dele. E quando tem alguém, seu filho, você entregou a Deus, assim como eu falei que Ana também entregou seu filho a Deus. Tudo que a gente entrega a Deus, o diabo quer ir lá para roubar, mas não rouba. Se o pai e a mãe estiver orando, clamando, Deus tem saída para tudo. Esse casal podia até estar triste, mas esse casal terá a alegria de ver esse filho que eles receberam do céu. Eu quero orar por você nesse momento, meu querido e minha querida. Alegre seu coração. Se você estiver angustiado com seu filho, ore por ele. Ore, não se importe, deixe acontecer o que acontecer. Sansão ia lá nos filisteus e comia mel errado, bebia vinho, e os pais oravam, entregava a Deus, orava e entregava a Deus. Até que Sansão, para enxergar o céu, ele teve que ficar cego para a terra. Eu não sei o que Deus fará para seu filho enxergar o céu, mas peça a Deus que faça o que for necessário para seu filho enxergar o céu. E seu filho estará do seu lado.
Que Deus te abençoe aí. Que Deus te fortaleça. Eu quero orar por você. Que Deus abençoe a sua vida. Dinha, ore pelo seu filho. Dinha, Maria Cordeiro, Adriana, Maria Quitéria, ore pelos seus filhos e vocês verão as bênçãos do Senhor. Não se preocupe, descanse no Senhor. Se você está orando para o seu filho, peça a Deus que lhe ajude para não ficar aflita, porque quem confia no Senhor não se abala, é como o Monte Sião. Tá bom? Eu vou orar por você nesse momento para Deus te dar força para continuar orando, mas não sofrer tanto. Eu vejo as mães sofrendo por causa dos filhos que estão lá fora errado. Eu sei que você sofre, mas peça a Deus para não sofrer o tanto. Porque Manoá e a esposa dele, eles oravam e confiavam em Deus. Por isso que eles tinham paz, descansavam em Deus. A sua parte é orar e a parte de Deus é fazer o milagre. Na hora no momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Vamos orar? Senhor Deus, em Tuas mãos eu entrego, Senhor Deus, a vida de cada casal que está assistindo essa live ao vivo, os que irão assistir depois. Cada mãe que está aí aflita com o seu filho, que o Senhor dê paz a cada uma delas. E elas possam confiar que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Dá paz a elas. Liberta esses filhos, Senhor, do pecado. Em nome de Jesus, entregue em Tuas mãos os que estão assistindo agora e os que irão assistir depois. Derrama bênção sobre essas famílias, sobre esses casais. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam de compartilhar. E no Dia dos Namorados nós vamos ter aí um sorteio bem legal, tá bom? Vamos sortear para você fazer parte dessa bênção, tá? Se for alguém daqui, o sorteio, se for alguém daqui, vai ganhar um jantar bem legal. E se for uma pessoa de fora, nós iremos comprar uma pizza, né? Para você comer com o seu cônjuge ou a pessoa que está com você. Um abraço, fique com Deus. Até segunda-feira. Não esqueça, é na segunda e na quinta-feira, às 20 horas. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos.